Cristo Jesus é o meu bom Salvador. Desejo amar. Irmãos, eu vou, pela graça do Senhor, se o Senhor nos der graça, compartilhar com os amados aqui uma palavra que, na verdade, eu já levei para os irmãos em Curitiba algo semelhante do que eu vou falar hoje aqui, mas como é um assunto de fundamento da fé, eu creio que é importante, mesmo tendo gravado algo parecido com o que eu vou falar hoje aqui, tendo gravado em áudio, né? É importante falar para vocês aqui, que é um assunto muito importante, irmãos. Vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 1, no Evangelho. Na verdade, a gente vai até falar algumas coisas que eu já tinha comentado com os irmãos, né, tal. Agora eu quero entrar um pouquinho mais profundamente aqui no assunto, né? Se o Senhor nos der graça, nós vamos ver um pouquinho sobre a Trindade hoje. Amém? Amém. Isso é fundamento da fé, irmãos. É muito importante. É muito importante. Nós temos que saber onde é que está fundamentada a nossa fé. Né? Onde está baseada a nossa fé. Se a gente não souber disso, a gente não tem como dar razão da nossa fé. Né? Nós temos que dar testemunho daquilo que nós conhecemos. Não é assim que diz a palavra? Vamos ler esse texto, daí os irmãos podem se sentar daí. João, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém. Vamos pegar aqui do verso agora, do verso 13, aqui. Do verso 14, desculpa, verso 14. Então vamos pular esse pedacinho aqui, vamos pegar do verso 14 aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Até aqui, irmãos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, olhando esse texto aqui que nós acabamos de ler, tem tanta luz aqui para nós, irmãos, tem tanta profundidade esse texto aqui, né? Tanta riqueza que sai desse texto, irmãos. Mas antes de a gente começar a aprofundar um pouquinho mais nesse texto e trazer à luz um outro texto que vai nos ajudar a entender esse texto aqui, né? Eu queria fazer alguns comentários com os irmãos, né? Eu nunca me esqueço da frase do irmão Gino e a Francesco. Ele sempre falava algo assim. Ele foi a pessoa que mais que eu vi que tem esse ensino sobre a Trindade, um ensino muito profundo, muito rico, né? Ao qual eu sou devedor desse irmão por muita luz que ele, através da vida dele, Deus trouxe para mim, né? A respeito desse assunto. E ele sempre trazia um ensino, ele sempre dizia assim que não existe nada mais prático na vida cristã, nada mais prático do que a Trindade. Irmãos, isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. Parece um assunto tão teológico, né? Fala assim, mas isso é só um assunto acadêmico, um assunto teológico. Amém, glória a Deus por isso, mas onde que eu aplico isso na minha vida? Não é verdade, irmão? Não parece uma coisa assim muito, muito longe da nossa realidade? Não parece? Mas, irmãos, eu posso afirmar para vocês que eu tenho descoberto a cada dia. Quanto mais dia eu vivo nessa terra, mais eu descubro como essa revelação faz toda a diferença na vida de um cristão.
Faz toda a diferença, irmãos. Faz toda a diferença. Porque Deus não faz nada fora dele mesmo. Deus não faz nada, irmãos. Nós fomos convidados pela graça do Senhor. Pela graça a participar dessa comunhão. Essa comunhão que é uma comunhão eterna. Uma comunhão plena, uma comunhão que não sente falta de nada. Nós é que precisamos de Deus e não Ele que precisa de nós. Amém? Essa comunhão ela é plena e ela é eterna. Ela sempre existiu. Né? Jesus nunca foi criado. Isso é uma heresia, dizer que Jesus foi criado. Jesus ele é eternamente gerado no Pai. Princípio da geração eterna. Nós vamos ver isso em outro texto, mostrando a realidade desse texto aqui. Outro texto no Antigo Testamento. O Filho, ele é eternamente gerado do Pai. E o Pai, ao se conhecer, e o Pai se conhece eternamente. Não houve um dia na eternidade que o Pai falou assim, a partir de hoje eu me conheço. Não, o Pai se conhece eternamente. E ao se conhecer, ele gera uma imagem de si mesmo. Isso está lá no primeiro capítulo de Colossenses. Né? Que o Filho é a imagem exata do ser de Deus, né? Assim que fala em Colossenses. Que ele é a imagem exata do ser de Deus, de toda a divindade. E ele possui toda a plena divindade. Entende? Mas como se ele possui plena divindade? Então seria correto a gente dizer que existe dois deuses? Não. Não. Deus é único. Ele é um Deus. Único Deus. A palavra diz que só existe um Deus verdadeiro. Mas esse Deus verdadeiro, único, indivisível, não pode ser dividido. Ele subsiste em 3 pessoas distintas. Como se dá isso, irmãos? Eu não sei. Isso é muito profundo demais para a mente humana. A gente só consegue olhar para a palavra e ver que é assim. Mas explicar isso, irmãos, aprofundar isso é demais para nós. Isso é uma realidade demais para nós. Porém, mesmo que tateando, mesmo que a gente, como se estivesse andando no escuro e tateando, ou olhando em espelhos, né, como fala lá em Coríntios, mesmo assim, irmãos, a gente tem que arriscar, tatear e olhar pelo espelho, sabe? É muito importante para nós isso, irmãos. Nós temos que saber do que nós estamos dando testemunho. Amém? Você sabe por quê, irmãos? Na história da igreja, se levantaram pessoas contra o ensino da Trindade. Né? Muitos têm dito hoje que a Trindade é algo de Roma pagã e sei lá como é que chamam isso, de Constantino e não sei o quê. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. Se você pegar os escritos antigos da igreja, você vai ver que o ensino está lá bem claro. Na Bíblia é bem claro. É bem claro o ensino da Trindade. Só não tem esse termo, esse nome, que foi dado para uma maneira mais didática. É um termo perfeito? Claro que não. Né? Como pode ser perfeito algo criado pela nossa linguagem para expressar algo eterno? Não tem como, irmão. É uma tentativa de expressar alguma coisa, de tentar explicar algo dessa realidade, né? Mas com certeza é muito acima de qualquer entendimento humano. É o próprio Deus. Se Deus fosse algo ou alguém que nós conseguíssemos esquadrinhar, definir plenamente, esquadrinhá-lo, ele não seria Deus. Vocês concordam? Né? Nós só conseguimos entender o que é finito. O infinito nós não conseguimos entender. A eternidade, já parou para pensar na eternidade para trás? Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Os cientistas, eles tentam explicar, né, a criação do universo. Criação não, né? Eles não criam a criação. O surgimento do universo, né? Baseado num evento do Big Bang, né? Assim que falam. Na escola até a gente vê alguma coisa disso. Que houve uma explosão e não sei o que, daquela explosão se originou as galáxias, os planetas, enfim, os sistemas solares e tal, as estrelas. Só que eles chegam no Big Bang e eles travam. Tá bom, legal, até dá pra gente conversar sobre o Big Bang, mas o que veio antes? Antes eu não sei. Entende, irmão? O ser humano não consegue pensar na eternidade. A eternidade não entra na nossa cabeça, irmão. Você compreende por que nós não temos condição de analisar a Deus? De explicar a Deus profundamente? Claro que não. Isso que nós vamos ver hoje é uma
É uma graça muito grande que o Senhor nos deu, de nos dar pontos na palavra onde nós podemos tocar em alguma coisa dessa realidade. Amém? Irmão, só para complementar essa ideia de que do testemunho, por que a Trindade ela é importante? Primeiramente, por causa do testemunho. Nós vamos testemunhar de alguém que nós conhecemos. Ainda que não tão profundamente, né? Mas nós vamos dar testemunho de quem nós conhecemos, de quem Ele é. Irmãos, se quem Cristo é não ganhar o teu coração, irmãos, então nós estamos num barco furado, irmãos. Nós estamos num barco furado. Porque se nós acharmos que servir a Cristo, que seguir a Cristo, significa só fazer boas coisas, boas obras, né, ter uma boa atitude, até mesmo santidade e tal, né? Amém por tudo isso. Tudo isso é importante, irmãos. Temos que pregar sobre isso, né? Mas se quem Ele é não ganha o nosso coração, não cativa, né? O que vai ganhar então? O nosso alvo é Cristo ou nossas próprias vidas dentro do cristianismo, vamos dizer assim, né? Vocês entendem? O que Ele é, quem Ele é e o que Ele fez. Vida e obra do Filho de Deus. Irmãos, isso tem que ser assim gravado no nosso coração todos os dias, irmão. Nós temos sempre ler a Bíblia com esse olhar, sabe? Vendo Cristo. Você está lendo o Antigo Testamento? Senhor, me mostra Cristo no Antigo Testamento. Eu quero ver a vida e obra do teu Filho no Antigo Testamento. Ainda que seja em sombra. Pedindo em oração a Deus. Senhor, mostra onde é que o Senhor está lá no Antigo Testamento. A vida do teu Filho, a obra do teu Filho. Quem Ele é, o que Ele fez. A volta dEle. Amém? Glória a Deus. Vamos pegar no primeira epístola de João, lá na frente, lá um pouquinho antes de Apocalipse. Só para vocês verem o testemunho. Irmão, o testemunho dos apóstolos é válido? Você sabe por que o testemunho dos apóstolos é válido? João vai explicar, quer ver? Se não fosse isso, irmão, o testemunho dos apóstolos não poderia ser válido, né? Olha só as palavras dele. Vou deixar João explicar para nós por que o testemunho dos apóstolos é válido. Olha só que palavras maravilhosas, ó. Primeira epístola de João agora, tá? O que era desde o princípio, o que vimos e que vimos com os nossos olhos e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Tá vendo, irmão? Ó, o que vimos com os nossos olhos, testemunha, irmãos. Você sabe que você tem 2 olhos no rosto? 2 é número de testemunho. Você vê com os 2 olhos, irmão. Testemunho. Na boca de 2 ou 3 testemunhos consta toda a verdade, não é assim? Tem um versículo que fala assim. Então, testemunho, irmão. Testemunho. Então, aquilo que nós vimos, com nossos olhos nós vimos, que temos contemplado. Opa, agora aqui já vai além. Então, eles viram Cristo fisicamente falando, eles viram uma pessoa mesmo, carne e osso. Ó, mas não só isso, e que temos contemplado, ou seja, aqui na época, quando João escreveu essa carta aqui, ele já era idoso. Ou seja, ele continua contemplando. Ou seja, não foi só a realidade dos apóstolos, irmãos, é a realidade para nós também. Ou seja, o que nós temos que dar testemunho é o quê? Não que somente que nossos olhos viram, porque nossos olhos físicos não viram o Senhor, não é verdade? Mas que nós temos contemplado, aí sim. Tá vendo a importância do que nós vamos ver hoje, irmãos? Contemplação, irmãos. Contemplação. Irmãos, esse é assunto prático da igreja. Contemplar Jesus, ver quem Ele é, a obra dEle, quem Ele é. Aleluia. Que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ou seja, irmão, não estamos falando de palavra morta, nós estamos falando da palavra da vida. Lembra que ele falou assim, o princípio era o verbo, palavra. Tem tradução que fala, no princípio era a palavra estava com Deus. Mas no grego é logos. O texto que nós acabamos de ler lá no Evangelho de João. Logos. Logos fala daquele verbo eterno, aquela palavra criadora. Aquela palavra que Deus utilizou para fazer tudo, irmãos. Tudo.
Vocês vão ver isso daí no Antigo Testamento, vocês vão ver a beleza. Vocês vão ver lá em Provérbios 8, lembra que eu falei para você? Nós não chegamos a ver isso direitinho, né mesmo, né? Só falei para você ler, né? Então hoje eu quero mostrar para vocês lá esse texto aí. Que eu vejo aquele texto, irmãos, eu amo aquele texto. Eu fico vendo a beleza e a gente vê de onde João extraiu esse ensino todo, irmãos. Porque você lê o Evangelho de João, ele vai contar a história de Jesus, mas antes de entrar na história, ele dá um testemunho de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse princípio, irmãos, não é na criação, sabia? Eu vou mostrar para vocês lá em Provérbios 8. Aquele princípio lá não é na criação. Não é Gênesis aquilo. É o princípio eterno, irmão. Ele está apontando para antes de Gênesis. Antes da criação do mundo. Antes da criação de todas as coisas. Quando não existia nada. Só existia o próprio Deus em si mesmo. Não existia anjo, não existia Satanás, não existia nada. Era só o próprio Deus, ele nele mesmo. Ele subsistindo em si mesmo e não sentindo falta de nada. Nada. Amém? Olha só, vou ler o 2 aqui também. Ó. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. Tá vendo? Ó? É disso que... Irmãos, nós vamos pregar o evangelho, é disso que nós testificamos, irmãos. Nós não testificamos de um versículo que nós só citamos. Nós testificamos de uma pessoa viva. Daquele que é o provedor da vida, o autor da vida. Amém? Por isso que as pessoas querem olhar para nós e ver Cristo em nós. Porque ele tem que ver a vida de Cristo em nós. Não somente as palavras dele, mas a vida dele em nós. Refletindo em nós caráter, irmão. Caráter transformado pela vida do Filho de Deus. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que vimos e ouvimos, isso anunciamos, tá vendo? Ó? Agora, aquilo que eu vi, que eu toquei, que eu experimentei, é realidade na sua vida? Então você pode falar. É realidade na sua vida? Então você pode falar. Aleluia. Isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que vosso gozo se cumpra. Aleluia. Aí, irmãos, tá vendo? O resultado, gozo. Irmãos, é gozo. Aleluia. Vamos dar uma olhadinha agora, irmãos, lá em Provérbios 8. Provérbios 8. A gente não vai se estender muito, não vamos ler o capítulo inteiro, porque para a gente não estender muito a palavra de hoje, né? Mas eu quero que você faça um exercício agora. Aqui você vai ver que o capítulo 8, ele fala assim, até o subtítulo do capítulo 8, ele fala assim, ó, a excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Assim que está na minha Bíblia, não sei como é que está de vocês, mas é assim que está na minha. E o assunto aqui é sabedoria. No grego é sofia, a palavra sofia, tá? Que é diferente de logos. Tá? Diferente de logos. Nós vimos lá em João, no capítulo 1, é logos, lá no grego é logos, aqui é sofia, né? Que é... A palavra filosofia vem de sofia, né? Aqui então ela fala de sabedoria, a sabedoria de Deus. Mas irmãos, a sabedoria de Deus, nós vamos ver nesse texto que a sabedoria de Deus ela é eterna. Primeiro ponto, ela é eterna. Deus não passou um dia, ele não acordou um dia assim e falou, opa, a partir de hoje eu tenho sabedoria. Então quer dizer que Deus na eternidade não tinha sabedoria? Não, a sabedoria de Deus é eterna. Vocês vão ver isso no texto. Ou seja, João pegou essa palavra aqui, sabedoria, desse texto aqui, ele extraiu e utilizou esse texto aqui para dar o testemunho daquilo que ele estava vendo, tocando e contemplando, entendeu? É desse texto aqui que ele pegou lá e fez o seu primeiro capítulo do Evangelho. Vocês vão ver isso. Olha que maravilha, irmãos. Que maravilha. Eu vou pegar aqui diretamente do verso 12, só para vocês verem como isso que eu estou falando é verdade. Lá o verbo,
a palavra de Deus é uma pessoa, certo? E essa pessoa se fez carne e habitou, ou seja, o próprio Cristo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui nós vamos ver a sabedoria também como uma pessoa que estava junto com Deus, na eternidade. E essa pessoa, tudo que tem vontade, irmãos, é uma pessoa. Por que nós vemos que o Espírito Santo é uma pessoa divina? É uma pessoa distinta do Pai e do Filho, embora seja participante da mesma divindade, é o mesmo Deus, só tem um. Né? Por que nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo tem vontade própria. Nós não lemos isso em vários textos do Novo Testamento, que o Espírito Santo tem vontade, ele se entristece. Fala assim, não, o apóstolo Paulo fala, não entristeçais o Espírito. Ou seja, o Espírito se entristece. Então é uma pessoa. Tem vontade, irmãos. Se tem vontade, se é uma pessoa, que tudo aquilo que tem vontade é uma pessoa. Você é uma pessoa, eu sou uma pessoa, por quê? Nós temos vontade. Nós temos personalidade. Amém? E você vai ver que essa pessoa, sabedoria aqui, vocês vão ver, eu, sabedoria, olha só, no verso 12 diz assim, eu, a sabedoria, habito com prudência e acho a ciência dos conselhos. Tá vendo, irmão? Ó, eu, a sabedoria, eu, uma pessoa, tá vendo? Amém? Vamos pegar agora do verso 22 aqui. Agora vamos ver especificamente a relação desse texto com o primeiro capítulo do Evangelho de João. Tenham em mente aquele capítulo, tá? Tenham em mente. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Princípio eterno, irmãos. Ou seja, o Senhor me possuía no princípio dos seus caminhos. Ou seja, que princípio é esse então, irmãos? Princípio dos seus caminhos, Senhor. Caminho eterno, irmão. Aqui fala do caminho eterno de Deus. Desde antes de qualquer coisa. Olha lá. O Filho onde é que estava. Olha a Logos onde é que estava aqui. Que aqui está dito como sabedoria. Desde a eternidade, ó. Tá vendo? Pronto. Filho de Deus é eterno? Aleluia. Ele nunca foi criado, irmão. Isso é uma heresia. Heresia. Filho de Deus nunca foi criado. Ele é eterno. Eterno. Ó. Desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio. Tá vendo? Esse princípio aí. Antes do começo da terra. Muito antes. Não é Gênesis não. É antes. Princípio eterno. Antes de haver abismo fui gerada. Geração eterna, tá vendo? Fui gerada. Gerada onde? O versículo que nós acabamos de ler. Na eternidade. Gerado na eternidade. Então, o Filho é eternamente gerado do Pai, irmãos. Isso é muito profundo, irmão. Eternamente gerado. E ao gerar essa imagem, ele se conhece a si mesmo. Ele olha para o Filho e se conhece a si mesmo. O Pai se conhece no Filho, o Filho se conhece no Pai. Que maravilha, irmãos. Isso aqui é profundo demais. Olha só, vamos ler de novo. Antes que houvesse abismo, fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados. Antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Olha, irmão, o mundo não era nem projeto ainda, irmão. Tá vendo? Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Irmãos, é o mesmo texto, irmãos. Tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Vocês estão vendo a relação aqui, irmão? Tá claro isso aí? Eu estou inventando alguma coisa, Alisson? Não que ele está falando aqui, ó. O Filho na criação. O Filho na criação. Ó, vamos ler de novo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Eu quem? A sabedoria, né? Aqui no texto em oculto.
É o Filho sendo revelado, o Filho sendo já apontado já desde o Antigo Testamento, irmão. Nós vemos isso desde Gênesis. Quando eu compassava ao redor da face do abismo. Irmão, a Trindade, irmãos. Trindade. Quem que passeava pela face do abismo lá em Gênesis, irmãos? O Espírito. Você está vendo? Olha a beleza disso, irmãos. Que glorioso isso, irmãos. Glorioso. Foi Constantino que inventou isso aqui? Não, né? 28. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Aleluia. Quando punha o mar ao seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Aleluia. Então eu estava com ele e era seu... Como é que está na sua tradução aí? Aluno? Arquiteto. Arquiteto. Essa aqui é a melhor. Ó. Eu era o seu arquiteto. Lembra que fala assim? Que nada foi feito fora dele. Tudo foi feito por ele, para ele, por meio dele. Oh, aleluia. O próprio Espírito dando testemunha do Filho de Deus aqui, irmãos. E era cada dia as suas delícias. Oh, aleluia. Olha isso, irmãos. Suas delícias. Folgando perante ele em todo o tempo. Todo o tempo. Ou seja, na eternidade. Irmãos, vou fazer uma aqui. Vocês lembram lá, aquele texto, quando Jesus ele vai descer as águas do batismo? Aí vem uma voz do céu. Ali você vê a Trindade também, né? Você percebe isso, né? Você vê claramente ali o Pai, a voz do Pai, o Filho e o Espírito Santo descendo como pomba. Olha a revelação de Deus, irmãos. Irmãos, isso é glorioso. A gente não pode perder isso, irmãos. O testemunho da igreja, irmãos. Se algum dia você ouvir alguém falar que Trindade não existe, que é invenção, irmãos, mostra isso aqui para ele, ó. Mostra isso aqui para testemunho de Jeová. Mostra para quem tiver confuso, irmãos. Está aqui o testemunho da igreja. Você lembra quando desceu aquela pomba sobre o Filho de Deus e veio aquela voz do alto dando testemunho aqui, esse texto aqui, ó, dando testemunho do Filho. Este é meu Filho amado, minhas delícias. Tá vendo aqui, ó? As minhas delícias. Este é meu Filho amado e nele eu me comprazo. Você sabe qual que é a tradução mais correta? Não é nele me comprazo. Essa palavra me comprazo que é uma palavra antiga no português, um português menos usual hoje, né? Mas essa palavra comprazo, se você olhar no grego também, você vai ver que o sentido mais correto hoje, uma tradução mais correta hoje para o português, seria assim: este é meu Filho amado e nele eu tenho todo o meu prazer. Não é só um pouquinho de prazer, não. Não é só uma parte do prazer, não é meio prazer. É todo o prazer. Tá vendo, irmãos? Como é que você vai agradar a Trindade na sua vida? Como é que você vai agradar a Deus, irmãos? Andando no Espírito. Vivendo no Filho. Abrigado no Filho. Aí, irmãos, relação prática da Trindade expressa na nossa vida, irmão. Obedecendo ao Pai. Irmãos, Ele nos chamou para essa comunhão, irmãos. Essa comunhão que é plena, que é perfeita, que é eterna, que não sente falta de nada. Ele, por misericórdia, por bondade, por graça, Ele falou: vem, filho, entra na minha comunhão aqui. Minha comunhão interna não precisa de nada, mas eu quero você na minha comunhão. Vem, entra para a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, que privilégio, irmãos, nós temos. É disso que João estava falando, ele falou assim: nós contemplamos. Nós estamos contemplando essa verdade, irmão. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Nada mais prático que contemplar essa verdade. Então, vamos ver aqui. Eu parei aqui no verso 30, né? Então eu estava com ele e era seu arquiteto. E era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Todo o tempo. No 31. Folgando no seu mundo habitável, aleluia. E achando as minhas delícias com os filhos do... Aqui, ó. Aqui, irmãos, ó. A realidade para as nossas vidas. Tá vendo? Até esse verso aqui, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo lá plenamente satisfeito. Aí, de repente, por um milagre, isso é um milagre. No 31 ele coloca a gente nessa história, irmãos. Ó. Folgando no seu mundo habitável. Por que Deus fez a terra, irmãos?
Lembra no final da tarde, quando lá em Gênesis, antes do pecado, o Senhor descia e vinha no final da tarde lá tomar um chá das 6 com Adão? Você lembra? Dava aquela caminhada no paraíso. Ele criou um mundo habitável para achar as suas delícias, ou seja, achar o que é a delícia dele? O filho. A delícia do pai. Todo o prazer. Achar as delícias dele onde? Nos homens. Nos filhos dos homens. Tá vendo? Ele queria encontrar quem, Adão? O filho dele. A imagem e semelhança do filho dele. Isso é segredo para nós, irmãos. Isso é segredo para nós. Quer ter comunhão com Deus? Cristo tem que estar habitando em você nesse nível de ser a imagem e semelhança do filho. Imagem e semelhança do filho. Foi assim que Deus criou o homem lá no paraíso. Ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem, ou seja, a imagem do Pai e do Filho. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa imagem. Da mesma maneira que o Pai se reconhece no Filho e o Filho se reconhece no Pai, eles têm essa identidade. Nós tenhamos a identidade com quem? Com o Filho. Esse reconhecimento com o Filho. E possamos acessar pelo Espírito o Pai. Ninguém viu a Deus, não é assim que diz a palavra? Ninguém pode ver a Deus. Mas pelo Filho nós podemos acessar o Pai. Pelo Filho, irmão. Oh, glória a Deus, aleluia. Folgando no seu mundo habitável, achando as minhas delícias, ou seja, achando o próprio Filho dele, com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Os meus caminhos. Lembra no Gênesis de novo? Adão caminhando lá, trilhando o caminho daquele que descia para andar com ele. Irmãos, quem descia era um homem, irmãos, é uma figura humana. Porque fala que ele caminhava, se ele caminhava, é o próprio filho lá, já em oculto lá no Gênesis. É em sombra ali, mas hoje nós conseguimos olhar pelo filho aqui, por esse texto nós conseguimos ver. Que Adão tinha que trilhar aquele caminho do filho. Só que Adão escolheu um outro caminho. Ou seja, o caminho de viver em si mesmo, para si mesmo. Ou seja, tomando as suas próprias decisões fora de Deus. Foi esse o erro de Adão e de Eva. Eles acharam que podiam escolher o bem e rejeitar o mal por si mesmo, irmãos. Sem o fruto da vida, que representa Cristo, do fruto da árvore da vida. Ouvi a correção e não rejeiteis e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, aleluia, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achará a vida. Aí, ó, árvore da vida, acabamos de falar da árvore da vida. A relação da sabedoria do verbo com a vida. O fruto da árvore da vida. Não foi que Adão rejeitou? Ele está falando assim, ó, se volta para a vida de novo. Existem dois caminhos, caminho da morte e caminho da vida. Se volta para a vida. Vida de quem, irmãos? Da sabedoria. Ou seja, do Filho. Porque o que me achará a vida. E achará a favor do Senhor. Aleluia. A graça aqui, irmãos. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Olha, ó, perdendo a alma. Aquele que está pecando está perdendo a sua alma, irmão. Todos os que me aborrecem amam a morte. Amam a morte. Ou seja, os que se desviam do caminho do Senhor. Eles estão escolhendo outro caminho. Ele não falou, escolhe o caminho da vida. Aí o outro caminho é o quê? É a morte. Fora do Filho, irmão, só tem morte. Foi o caminho que Adão trilhou. Ele escolheu a outra árvore. E ele tinha que comer da vida. Agora só vamos ler só mais o primeiro versículo aqui, irmãos. Esse aqui é muito importante. O versículo 1 do capítulo 9 aqui. Olha só, irmãos. Esse aqui é o trabalho da sabedoria em nós aqui, olha só. A sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. Sua casa. Onde é a casa de Deus, irmãos?
A igreja de Jesus, é a casa de Deus. Ele já edificou a sua casa e as suas 7 colunas. 7 é um número muito importante na Bíblia, irmãos. Vocês lembram lá em Apocalipse que fala que a Nova Jerusalém tinha 12 colunas? Aqui a casa de Deus, estranhamente, né? Estranhamente, se você não olhar com a ótica do Espírito, estranhamente aqui em Provérbios são 7 colunas. Normalmente coluna dentro de uma casa é número par, né? 2, 4, 6. Né? Mas aqui fala de 7 colunas. Estranho, né? Por que 7 não 12? Porque se lá em Apocalipse fala que a casa de Deus, o templo de Deus dentro da Nova Jerusalém tem 12 colunas e são os 12 apóstolos, aqui fala de 7. Né? Guardem isso, irmão, gravem isso no coração de vocês. Número 7 na Bíblia fala da plenitude do tempo, do propósito de Deus no tempo, no Cronos. Entendeu? Deus tem um tempo para todas as coisas. Deus teve um tempo que tratou com a humanidade toda, depois teve um período que Deus tratou com Israel, e agora tem um período que Deus está tratando com a igreja. Amém? E depois que acabar esse período, que é chamado no Novo Testamento de tempo dos gentios, o Senhor está nos alcançando. Deus vai se voltar de novo para Israel. Então tem um tempo determinado para as coisas. Deus vai tratar rapidinho com Israel de novo e depois fecha esse período. Isso é um tempo no Cronos. No Cronos. Esse tempo, essa obra de Deus, esse plano de Deus no tempo é caracterizado com o número 7. 6 dias trabalhará o homem, o 7º é do Senhor. O sábado apronta para isso. Para quê? Pro milênio, né? Pro 7º dia, que é o 7º dia milenar. Né? 6.000 anos, se você contar daqui de nosso tempo até Adão, se você for olhando na Bíblia, você vai ver que se aproxima de 6.000. Na verdade, já passa um pouco de 6.000. Tem uma hora eu posso trazer um estudo sobre isso. Então nós estamos bem no fechamento já desse 6º dia, nós estamos entrando no 7º dia profético. Amém? E então ele está falando assim, ó, que o tempo todo ele está fazendo o quê? Ele está edificando uma casa para ele morar. Ele fala assim, eu já edifiquei a minha casa. Ou seja, para Deus tudo é passado, né? Ele já sabe tudo que vai acontecer já desde a eternidade. Então para Deus tudo é... Ele falou assim, eu já edifiquei a minha casa, já preparei as colunas dessa casa no 7, ou seja, no Cronos. Mas depois nós vemos um produto final desse Cronos aqui, lá em Apocalipse, onde tem 12 colunas. O 12 fala do plano de Deus na eternidade. Isso é que significa o 12 na Bíblia. 12 é algo que o Senhor faz dali para frente. Quer dizer, para a eternidade toda. Aquilo é eterno. 12 e 12. Lembra que você tem lá 24 anciãos? 24 é 12 mais 12. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Tá vendo? É muito importante o 12, irmão. Muito importante. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então é isso que eu queria mostrar para os irmãos. Como o Senhor vem desde aquela realidade da eternidade, vem trazendo, e aplica aqui, ó, no verso 9 aqui. No capítulo 9, verso 1. Vocês sabem que a Bíblia original ela não tinha capítulo nem versículo. Isso aqui foi proposto por alguém na boa intenção de nos ajudar a achar o texto. Mas não pense que essas divisões de capítulos tudo tão perfeito na Bíblia. Não estão. Nós estamos lendo aqui um versículo que está, pelo menos para mim está bem claro que ele faz parte do outro capítulo. Né? Do outro assunto ali, fechando aquele outro assunto. Né? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu não vou me estender mais, né? Eu queria compartilhar isso com vocês, que eu acho maravilhoso. Eu amo falar disso. Eu amo falar disso. O dia que eu ganhei essa palavra, né, não fui eu que vi isso na palavra, eu aprendi isso aqui do irmão Gino. Tá? Não fui eu que vi isso aqui, que descobri. Não, eu aprendi com esse irmão que tinha um conhecimento muito alto desse assunto, né, da Trindade. Ele pesquisou demais isso aqui, irmão. Ele estudou vários irmãos da história da igreja para entender isso aqui. Né? O irmão Gino mesmo, quando ele se converteu, ele foi fazer o seminário. Aí ele
ele se formou com a nota máxima do seminário. Dizem os irmãos, né, que conhecia ele há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, dizem que quando ele fez o TCC dele, ele fez um calhamaço de folha assim, o TCC dele. Sabe falando o quê? Pregando contra a Trindade, no seminário evangélico. E ele tirou nota máxima. Não porque as pessoas lá concordaram com ele, né? Não é que ele convenceu os professores de que aquilo... Não, mas que o assunto dele foi tão abordado, um brilhantismo tão grande, né, que ele expondo o assunto ali, né, e defendendo as suas ideias que até então ele tinha de que a Trindade era um equívoco, tal, né, era um ensino errado, e ele ganhou nota máxima. Mas ele foi impelido pelo Espírito a continuar estudando, ele não se limitou só àquele estudo de 1000 páginas. Ele continuou estudando anos aquilo, e o Senhor foi mostrando para ele essas belezas aqui que hoje nós estamos vendo. Mostrando essa beleza aqui, dessa palavra. E daí ele ganhou isso do Senhor. E foi uma das grandes contribuições da vida do nosso irmão Gino, foi falar sobre esse assunto, né? E quando eu ouvi isso aqui, irmão, eu confesso para vocês que eu fiquei anos assim, relutando para estudar sobre a Trindade, sabe? Eu falei, não, mas isso não é nada prático, isso aqui não... O que isso aqui vai acrescentar na vida prática dos irmãos, né? Só que, claro, né, sempre com aquele receio, né? Mas também não pode desprezar Deus, né? Tá. Irmão, nada mais prático, irmão. Hoje eu vejo com clareza, irmão. Com clareza. Como é prático isso, irmão. Como é prático. Hoje a gente estava evangelizando na rua, e o que a gente estava fazendo na rua, irmãos? Se não dando testemunho disso que nós tocamos, que nós contemplamos, que nossas mãos tocaram da palavra da vida, ainda que não fisicamente. O que nós estamos fazendo na rua, se não fazendo isso? Aquilo que nós vimos, nós anunciamos. Tá vendo, irmão? Por que o testemunho dos apóstolos é válido? Dando testemunho, e o testemunho deles foi além, irmãos. O testemunho deles foi dar a vida, irmãos. Irmãos, isso que eu vou falar agora é muito sério. Isso pode ser requerido de nós, irmão. Se isso aqui não está gravado no teu coração, como é que você vai dar a vida? Quando requererem a sua vida. Se não é essa realidade que você está ali, você está defendendo o quê? Uma ideia, uma religião, um preceito, uma ideia, uma filosofia? Ou que você está ali expressando naquele momento que sua vida vai ser cobrada? Você está expressando o quê? A vida do Filho de Deus em você. Você está dizendo que isso que está em você é muito superior do que sua própria vida, irmão. É muito além do que sua própria vida. É disso que nós estamos falando, irmão. Da vida do Filho de Deus em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Era isso que eu queria compartilhar com os amados hoje. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Nós te damos graças, Pai, pela tua bondade, pela tua palavra, Senhor. Pela tua palavra de vida. Jesus, nós confessamos que só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Para onde iríamos nós, Senhor? Para onde iríamos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Senhor, grava essa palavra no nosso coração, Senhor. Grava no nosso coração, Senhor. Para que se houver um dia mau, Senhor, se passarmos pelo dia mau, Senhor, que essa palavra gravada no nosso coração, Senhor, dê testemunho de Ti, Senhor. Dê testemunho de Ti mesmo, Senhor. E com as nossas vidas, Senhor, se um dia for solicitada a nossa vida, Senhor, nós possamos estar firmes diante de Ti, Senhor. Confessando e crendo que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. Que a vida do Filho de Deus é maior do que a nossa própria vida. Que viver por Ti vale muito a pena, Senhor. E morrer por Ti também vale a pena, Senhor. Dar a vida por Ti, Senhor. Nos desgastarmos, ainda que não como mártires, mas nos desgastarmos a cada dia, Senhor, na Tua obra. Vale a pena, Senhor. Vale a pena. Porque nós não estamos olhando para nós mesmos, para a nossa própria experiência. Nós estamos olhando para a eternidade. Para aquele que era desde o princípio.
aquele que estava com o Pai, Guia, Senhor. aquele que é as delícias do Pai. Ó Senhor, que o Senhor também seja as nossas delícias. Ó Senhor, e que teu Pai, Jesus Cristo, que teu Pai possa encontrar as delícias dentro do coração dos homens. Ó Pai amado, encontra em nós as tuas delícias, Senhor, pela tua bondade, Senhor. Nós não pedimos isso confiando em nós mesmos, Senhor. Nós pedimos isso confiando na tua graça, Senhor. No teu favor, que nós não merecíamos, Senhor. E não merecemos o teu favor, Senhor. Confiamos apenas na tua bondade, Senhor. No teu amor e no sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, que nos lava dos nossos pecados. Ó Senhor amado, grava em nós a vida do teu Filho, Senhor. Impressa, Senhor, imprime, Senhor, o teu Filho no nosso caráter, Senhor. No nosso caminhar, no nosso falar, Senhor. Ó Senhor amado, grava o teu Filho em nós, Senhor. Imprime a imagem, aquela imagem do teu Filho, Senhor. Aquela imagem que o Senhor mesmo se reconhece, Senhor. Que o Senhor olha e vê e contempla a beleza dessa imagem, Senhor. Grava essa imagem em nós, Senhor. Em nós, Senhor. Para que realmente damos um testemunho adequado diante do mundo, Senhor. Não testemunhando de nós mesmos, Senhor, mas testemunhando daquele que era desde o princípio. Aleluia, Jesus. Te adoramos pelo que o Senhor é, Senhor. Te adoramos pelo que o Senhor é. O Senhor era Deus antes da cruz. Santo é teu nome, Senhor. O Senhor já era Deus. Já era digno de toda adoração. Glórias a teu nome. Mesmo se o Senhor não tivesse morrido naquela cruz, o Senhor já era digno de todo o louvor, de toda a glória, de toda a honra. Ah, Senhor, Glórias a ti, Senhor. mas o Senhor foi muito além. O Senhor é um Deus criador, mas também o Senhor é um Deus redentor. O Senhor entregou a sua vida naquela cruz do Calvário. Ó Senhor, Obrigado, Pai. porque aquela mesma vida que o Senhor tem em si mesmo, Senhor, o Senhor quis nos dar, aquela vida eterna. Oh, Jesus amado, Louvado que seja bondade no teu coração, Senhor. Que bondade, Senhor. Glórias a ti, Senhor Jesus. A tua palavra diz que o Senhor ascendeu ao céu. Santo é teu nome, Senhor Jesus. E quando o Senhor chegou diante do Pai no céu, o Senhor recebeu o dom do Espírito, diz a palavra, diz lá em Atos dos Apóstolos. Mas o Senhor não segurou o Espírito, não. Não, o Senhor não reteve, não. O Senhor derramou. A palavra diz que o Senhor derramou o Espírito. Ó Senhor, que segredo para nossas vidas práticas, Senhor. É não reter o amor, é derramar. Derramar, Senhor. Aquilo que nós temos, nós não retemos. Nós não temos para nós mesmos, Senhor. Nos ensina, Senhor, a derramar o teu amor, derramar do teu Espírito na vida dos nossos semelhantes, Senhor, dos nossos irmãos, do próximo, Senhor. Até mesmo daqueles que nos perseguem, dos nossos inimigos, Senhor. Ó, Senhor, nos ensina essas realidades do Espírito, coisas espirituais, Senhor, que nós só tocamos pelo Espírito, Senhor. Somente pelo Espírito Santo. Ó, Deus, tem misericórdia de nós, nos ensina essas coisas, Senhor. Pela tua bondade, Senhor, pelo teu nome, nós clamamos a ti, Senhor. Esperamos em ti, Senhor, crendo que o Senhor é poderoso, Senhor, para nos firmar na rocha, no caminho eterno que nós devemos caminhar, Senhor. Devemos seguir, Senhor, o caminho da vida e não da morte, Senhor. Buscar a tua presença, Senhor. Aleluia, Senhor. Em teu nome, Senhor, eu oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo.